Oi, gente, aqui é a Pamela Souza e esse é o canal Amigo Unique. Bom, no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso leãozinho. No vídeo anterior nós fizemos o corpinho, a cabeça e colocamos os olhos. No vídeo de hoje vamos fazer as orelhas, as patas, bochecha, a juba e eu vou dar com bônus esse coraçãozinho para ser aplicado nos amigurumis. Vamos então começar o vídeo com o passo a passo das orelhas. Bom, eu estou aqui com a mesma linha, ela tá dupla, a mesma agulha, 2,5. Eu vou começar com o anel mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz os 6 pontos e fecho o anel. Próxima carreira. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. E venho com o marcador. E marco esse primeiro ponto. E eu volto nesse mesmo ponto para fazer um aumento. E essa carreira vai ser toda feita com aumentos. Se na carreira anterior eu tinha 6 pontos, ao final dessa eu vou ter 12 pontos. Bom, terminei aqui os aumentos, vou tirar o marcador. Próxima carreira, primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto aqui com o marcador. Agora vamos seguir a sequência de um ponto baixo e um aumento. Vou fazer isso por toda a carreira. Se na carreira anterior eu tinha 12 pontos, ao final dessa eu vou ter 18 pontos. Bom, terminei aqui essa carreira, vou tirar o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto aqui com o marcador. E essa sequência vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Se na carreira anterior eu tinha 18 pontos, ao final dessa eu vou ter 24 pontos. Bom, terminei aqui essa carreira, vamos para a próxima. Tiro o marcador. Primeiro ponto, ponto baixo. E agora vamos fazer carreiras retas, sem aumento nem diminuições. Vamos fazer 3 carreiras retas, todas elas com 24 pontos. Depois de terminar essas carreiras, você já pode cortar o fio, deixando ele longo, pois vamos fazer a costura da orelha e cabeça. Vou terminar aqui a orelha, vou fazer mais outra, já volto para mostrar para vocês. Bom, eu tenho aqui minhas orelhas prontas, e ela fica dessa forma. Você dobra ela aqui, e ela fica assim. Depois vamos costurar ela a cabeça. Agora vamos fazer as bochechas. Para as bochechas, mesmo fio, mesma agulha, anel mágico. E eu vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz os 6 pontos, posso fechar o anel. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu vou marcar esse ponto baixo como o primeiro da carreira. Eu volto no mesmo ponto da carreira de base, fazendo outro ponto baixo e tornando um aumento. E vou fazer essa carreira toda em aumentos. Se na carreira anterior eu tinha 6 pontos, ao terminar essa eu vou ficar com 12 pontos. Terminei aqui meus 12 pontos. Tirar o marcador. Primeiro ponto. Um ponto baixo. E eu volto aqui com o marcador. E eu vou fazer essa carreira reta, sem aumento nem diminuição.
Essa carreira vai ser feita com 12 pontos. Pronto, terminei aqui meus 12 pontos. E agora eu já posso cortar longo para costura. E você faça 2 bochechas. E ela fica dessa forma. Faça 2 bochechas. E agora vamos fazer os bracinhos do nosso leão. Bom pro bracinho, mesma linha agulha, anel mágico. E 6 pontos dentro do anel mágico. Terminei os seus pontos. Fecha. Primeiro ponto, um ponto baixo. E marca esse um ponto baixo com o primeiro da segunda carreira. E eu volto no mesmo ponto baixo, no ponto da carreira de base, quer dizer, e faço outro ponto baixo, tornando esse ponto um aumento. E essa carreira vai ser feita toda em aumento. Se na carreira anterior eu tinha 6 pontos, ao final dessa eu vou ter 12 pontos. Terminei aqui a carreira de aumentos, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, volto com o marcador. Agora nós vamos trabalhar com carreiras retas, sem aumento nem diminuição, todas as carreiras com 12 pontos. Vamos fazer 5 carreiras. Vou fazer minhas carreiras aqui e já volto com elas prontas para darmos continuidade. Bom, terminei aqui a patinha, fiz as 5 carreiras, e agora vamos dar continuidade. Vou tirar o marcador e eu vou fazer agora uma carreira de diminuição. Essa carreira vai ser assim, ó. Primeiro ponto, um ponto baixo. E no próximo já é a diminuição. Vamos seguir a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Se na carreira anterior eu tinha 12 pontos, ao final dessa eu vou ter 8 pontos. Bom, terminei aqui a carreira de diminuição. E agora vamos trabalhar com carreiras retas novamente. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto aqui com o marcador. E vamos fazer um total de 9 carreiras. Todas elas com 8 pontos baixos. Vou fazer as minhas carreiras aqui. E já volto com vocês com o bracinho. Já depois de fazer essas 9 carreiras, já pode cortar o fio e deixar ele longo para costura. Bom, terminamos aqui as partes. Tenho aqui a bochecha, a pata e a orelha. Já costurei aqui desse lado e vamos costurar desse. Eu prefiro fazer toda a costura para depois fazer a juba, porque assim eu vejo qual é o tamanho exato que eu tenho que fazer para ela ficar bem justinha a orelha. Então vamos começar primeiro com a costura da bochechinha. Já costurei aqui essa primeira. E eu vou costurar essa aqui a parte. Eu vou filmar aqui a costura, mas ela é um pouco acelerada, porque vocês já sabem como ela é feita. Passo de um intervalo a outro, pegando os 2 fios aqui do ponto da carreira de base sempre, tentando deixar com o acabamento mais limpo possível. Então, eu vou acelerar aqui um pouco o vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a costura.
Bom, já terminei aqui a costura, vou dar um nozinho, colocar o fio pra dentro, cortar e já volto com o fio da orelha passado na agulha. Bom, já costurei aqui as bochechinhas e agora eu vou costurar a orelha. Já posicionei aqui pra ficar o melhor possível. Eu primeiro costuro pela parte de trás e eu vou segurando ela pra ela fazer a curva que eu quero que ela fique. De uma forma que ela fique mais alinhada e parecida com essa outra que eu já costurei. Essa aqui eu tenho que movimentar muito o ursinho pra costurar. Mas a costura é exatamente igual a essa, pegando ponto por ponto, saindo de um intervalo e passando pro outro. Então, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e vou tentar gravar o melhor possível aqui pra vocês. Bom, e assim ficou a orelha. Essa parte da costura é bem difícil de explicar. Tem alguns vídeos que eu falo mais detalhadamente como é que eu faço a costura. Mas talvez nesse vídeo um pouco mais acelerado já tenha dado pra entender. Eu vou passar o fio da outra patinha aqui pra gente poder costurar ele junto. Bom, eu já tô aqui com o fio passado. Eu vou posicionar o mais parecido possível com a outra patinha. E vou fazer a costura. Bom, agora nós vamos fazer o bordado do focinho no nosso leãozinho. Eu tô com um fio marrom bem escuro, talvez pareça um pouco mais escuro do que ele realmente é pra vocês. Eu coloquei ele duplo na linha, de uma forma que eu fique com um laço aqui na ponta. Ele é da mesma espessura do fio que eu usei pra fazer o nosso leão. Eu vou colocar bem aqui no centro, no encontro
de uma bochecha para outra e vou sair no limite que eu quero que fique o meu focinho. Eu não vou passar desse limite. É legal marcar exatamente os tamanhos que você quer antes. Eu vou entrar aqui onde eu entrei, no meio das bochechas, e vou ir pro lado o limite que eu quero que esse focinho fique. Desculpe aqui o barulho externo. Tá aqui pro lado, vou entrar de novo aqui no meio das bochechas e vou fazer a mesma coisa pro lado. E pro limite que eu quero que esse focinho vá. Vou um pouco mais pro lado, pra ficar igual ao outro lado. E tá aqui, marcado no focinho, já do jeito que eu quero ele. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar, sair, até que esse focinho esteja totalmente preenchido. Essa parte aqui eu não vou gravar porque é ruim ficar costurando, porque o enchimento vai saindo conforme a gente vai fazendo. Então, o mais próximo de você fazer essa parte é melhor. Mas eu vou apenas entrar aqui no encontro das bochechas, sair no mesmo lugar. E vou preenchendo. Na parte de fazer o nó, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, já preenchi aqui o narizinho, o focinho. Pode ver que fica tão bonito quanto se usássemos esse aqui com a trava de segurança. Bom, eu já preenchi aqui nos lados. Para dar um acabamento, eu vou fazer assim. Eu tô com a linha desse lado, eu vou simplesmente jogar para esse lado aqui. Fazendo na direção oposta do que eu tava fazendo. Isso dá um acabamento, já que nem sempre fica muito alinhada essa parte. Bom, agora eu vou fazer um nó. Vou pegar alguns fios, uns 2 aqui do focinho. Não precisa ser do fio um do lado do outro, mas quanto mais próximo, mais invisível vai ficar. E eu passo o nozinho. Puxo bem, para garantir que o nó não acabe desviando o lugar que tem que ficar o fio. O nó entrou, eu entro no intervalo e saio em outro o mais longe que eu conseguir. Mas saindo de preferência no intervalo e não num ponto, porque aí nós vamos manchar o ponto. Entro e forço um pouquinho para tentar fazer esse nozinho entrar. Ó, eu forcei só um pouquinho e ele já entrou. E eu posso vir e cortar. E tá pronto o nosso focinho. E fica tão lindo quanto aquele outro. Agora vamos fazer a juba do nosso leão. Eu vou vir com a mesma agulha que eu tava usando, um fio da mesma espessura, mas na cor laranja, e vou trabalhar com ele duplo também. Bom, para fazer o leão nós vamos trabalhar com o crochê tradicional, não é com a forma de crochê do amigurumi, que é no formato de espiral. Eu tô com a linha aqui, vou fazer aquele nozinho inicial de crochê e vou fazer 52 correntes. Vou fazer as minhas aqui e já volto com elas prontas. Bom, já fiz aqui minhas 52 correntes, elas são o suficiente para eu dar a volta na cabeça do leão. Caso sua corrente seja muito pequena, você pode fazer ela mais. Ou se ela for muito larga, você pode fazer a menos. Mas o total de corrente tem que ser um valor divisível por 4. Isso é muito importante para as ondinhas que fizermos depois dos babados ficarem exatamente alinhados. Então, temos aqui as correntes e nós vamos fechar elas. Eu venho aqui na primeira corrente que eu tenho e vou fechar com um ponto baixo. Bom, agora nós vamos trabalhar em volta desse círculo com pontos baixos. Eu faço uma corrente para dar altura e venho no primeira corrente que eu tenho ao lado, e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer por cima desses fios já para dar o acabamento, mas você pode depois dar o acabamento com a agulha do jeito que você quiser. Eu vou então trabalhar aqui com os pontos baixos. Vamos ficar com um total de 52 pontos baixos ou com o total de corrente que você vai ter feito anteriormente. Eu vou fazer meus pontos baixos e já volto pra gente fazer a próxima e última carreira da juba. Bom, terminei aqui essa carreira, fiz
52 pontos baixos. E vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. E assim eu fechei a minha carreira. Eu vou dar 2 correntes para dar altura, que elas correspondem ao ponto baixo. Vou pular um ponto da carreira de base. No segundo, vou fazer um ponto alto. E eu vou voltar nesse mesmo ponto da carreira de base e fazer outro ponto alto. Vou fazer um total de 6 pontos baixos aqui. Fiz 6 pontos baixos. Ponto da carreira de base. Pulo um, venho no segundo, faço um ponto baixo. Pulo um, venho no segundo e faço novamente 6 pontos altos. Eu vou fazer isso até o final da carreira, onde eu devo terminar aqui com 6 pontos baixos e eu vou prender ele bem no pezinho dessas correntes que eu usei para subir. Eu já vou voltar com essa parte toda pronta, o fio cortado e escondido já dentro do trabalho. Eu corto o fio, pego a agulha de tapeçaria, passo e vou esconder ela por dentro do trabalho. Então, eu já venho aqui com a juba pronta. Bom, terminei aqui a juba. Como eu disse, já ia fazer o acabamento. Ela ficou dessa forma e eu encaixo no rostinho do meu leão. Se você quiser, você pode deixar o fio mais longo, não cortar e costurar a juba ao seu leão. Eu gosto dessa forma que eu posso tirar a juba, posso fazer de outras cores e ir alternando. Acho que fica bem legal. Mas é claro, se você for dar para uma criança pequena, é bom costurar para ela não colocar a juba na boca. Então, terminamos o nosso leão. Eu vou colocar de bônus como fazer esse coração para aplicação. Você pode aplicar esse coração em qualquer amigurumi que você tiver, ou até mesmo em outras peças. Mas o nosso leãozinho acabou por aqui. Então, vamos agora para o nosso coração. Bom, para fazer esse coração, nós vamos fazer um anel mágico. Prender o anel mágico. Tá aqui. Vou fazer 3 correntes. E vou fazer 3 pontos altos duplos. Você laça a agulha 2 vezes, entra no anel mágico e faz como se fosse um ponto alto. Passa, puxa por 2 fios. Passa, puxa por 2 fios. Passa e puxa por 2 fios. Um ponto alto duplo. Fiz esse, vou fazer mais 2. Pronto. Fiz os 3 pontos altos duplos, vou fazer 4 pontos altos normais. Fiz os 4 pontos altos normais. Vou fazer uma corrente, um ponto alto duplo e uma corrente. E vou seguir a mesma sequência. 4 pontos altos. Três pontos altos duplos. Três correntes. E eu vou fazer com ponto baixíssimo e prender aqui dentro do anel mágico. E agora, eu pego o fio e fecho meu anel mágico.
E aqui já vemos o formato do nosso coração. Agora eu faço uma segunda carreira para dar um acabamento mais bonito, mas se você quiser, você já pode finalizar por aqui. Eu tenho as 3 correntes que eu fiz aqui. Eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada corrente. Pronto. Agora eu vou ter 3 pontos altos duplos. Eu vou fazer um aumento em cada ponto alto duplo. Lembrando que aumento são 2 pontos baixos juntos. Agora eu vou ter meus 4 pontos altos. Um ponto baixo para cada um. Bom, aí eu tenho a minha corrente, ponto alto duplo, corrente. Vou fazer uma corrente, no meu ponto alto duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. Uma corrente, ignoro essa, um ponto alto, um ponto baixo, em cada um dos meus 4 pontos baixos. Pronto, cheguei nos meus pontos altos duplos. Um aumento em cada um deles, um total de 3 aumentos. Agora cheguei nas correntes. Um ponto baixíssimo em cada corrente. E aqui dentro do anel, eu faço um ponto baixíssimo, corto o fio longo para costura. Fecho o anel, que ele vai abrir conforme a gente for manuseando. Não puxe com muita força, porque ele pode estourar, que nem aconteceu agora. Mas eu posso dar um jeitinho ainda com esse fio aqui atrás. Eu não vou mostrar como é feita a costura, porque vocês já sabem como é que se costura, vai alinhavando, ou pode até mesmo colar, vocês fazem da forma como for a criatividade de vocês. Bom, apesar desse pequeno acidente, espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o nosso leãozinho com a juba crochetada. Clique em gostei se tenham gostado da nossa receita. Se inscrevam no canal que me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.